Você que trouxe a tua Bíblia, abra a tua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 17. Josué, capítulo 17. Que o Senhor possa falar aí ao teu coração. Vamos ler versículo 11 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Em Sacar e Azer, Manassés tinha também Bet-Sean e Abreã e as populações de Dor, em Dor, Taanaque e Megido, com os seus respectivos povoados. A terceira da lista, isto é, Dor e Nafote. Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram aos cananeus o trabalho forçado, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção da herança? Somos um povo numeroso, e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Respondeu Josué: Se vocês são tão numerosos, e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno, para que vocês na terra dos fariseus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: Os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Sean e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são numerosos e poderosos. Vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Pai, fala conosco, ministra o teu recado santo e bendito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Conversava com uma pessoa essa semana, que na semana passada eu dei um corretivo nele. E ele dizia assim para mim no telefone: Pastor, a minha vida parecia tão bem, mas depois que o Senhor falou, parece que tudo mudou para mim. Ele estava satisfeito com a vida que estava levando, ele estava satisfeito profissionalmente, ele estava satisfeito espiritualmente, ministerialmente, estava satisfeito com a família. Mas à medida que ele foi falando as coisas que ele fazia, e quando ele me perguntou sobre algo, e eu respondi, aquilo parece que confrontou ele de uma forma muito grande, que fez ele rever a vida dele profissional, a vida dele espiritual, ministerial e familiar. Ele começou a perceber que as coisas que ele achava certa em fazer, estava tudo errado. Ele agia diferente daquilo que ele falava ser. Ele achava normal, muitas vezes, achar que a Bíblia era muito difícil para ser aplicada na sua vida. E muitas pessoas cometem esse mesmo erro. As pessoas leem a Bíblia, veem o ensinamento e dizem: olha, é muito difícil. É muito difícil se enquadrar nesse modelo. É quase que impossível viver dessa forma. E por muitos anos, ele aceitou isso no coração dele. Ele aceitou que era impossível viver
tudo. Então, ele passou a achar normal algumas coisas. E ele foi ensinado dessa forma, e todas as vezes que ele tinha alguma dificuldade, a Bíblia não era suficiente, porque a Bíblia era um extremo muito grande. E aí passava-se a procurar outros tipos de literatura. A gente tem falado muito aqui que a Bíblia é suficiente para nós. Nós não precisamos de outras literaturas para acrescentar nossa fé. A palavra de Deus, por si só, é suficiente para nos mostrar o caminho. Mas nós, muitas vezes, não cremos totalmente nisso. E por não crermos, achamos muitas vezes que é necessário uma ajudinha extra. E aí a gente quer ver um livro, a gente quer ver um comentário, a gente quer ver um estudo, para acrescentar aquilo que nós já temos como conhecimento. Mas poucas pessoas realmente têm o prazer de ler a Bíblia. Tem como prática, como exercício de fé, ler a Bíblia. E aí elas começam a falhar no contexto todo da sua vida, irmãos. E aí houve um amigo que dá um conselho, e o conselho vem muitas vezes de experiências pessoais. E às vezes a experiência pessoal dele não é uma verdade absoluta. E aí a gente comete erros, a gente se precipita muitas vezes baseados num aconselhamento de uma experiência pessoal de alguém. E a pessoa diz assim: olha, eu já vi no casamento de não sei quem isso acontecer, então faça assim, porque assim não será da mesma forma. Como se fosse uma regra. Todas as experiências servem de regras para nós. Não estou dizendo com isso que nós não devemos ouvir os mais velhos, ver as experiências. Mas nós temos que tomar o cuidado de ver se a experiência é diferente daquilo que Deus ensina. Temos que ter consciência de que a experiência muitas vezes é contraditória em relação à palavra de Deus. E se nós ouvirmos a experiência e não confrontarmos com a verdade da palavra de Deus, não vai acontecer nada. Vocês estão entendendo isso? E aí ele comentando, olha, é como se o chão saísse, como se tudo que eu achasse que é uma verdade absoluta, agora... Ele falou: eu preciso ficar um pouco com você. Eu preciso aprender algumas coisas práticas. Eu preciso ter uma noção um pouco das coisas. E eu falei para ele hoje, falei assim: olha, leia 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, que é uma mensagem que eu preguei aqui há alguns meses, onde fala como nós devemos alimentar nossa fé. Né? Acrescente a tua fé a virtude o conhecimento a experiência. Vocês lembram dessa mensagem? Porque se nós alimentarmos nossa fé com tudo isso, nós não seremos inoperantes e improdutivos. E uma das coisas que mais os cristãos deixam de praticar é a excelência moral, que é a virtude. As pessoas, elas acham que o jeitinho sempre é a melhor solução. A gente está acostumado a empurrar as coisas com a barriga, a gente está acostumado a fazer umas gambiarra, e a gente acha que nas coisas de Deus as coisas são assim também. Vai lá, prega um preguinho normal, prega o preguinho com a tampa da panela. A gente acha que a gente pode pregar, prega o preguinho lá com o copo, amarra com arame, põe o bombril na ponta. A gente está acostumado a fazer gambiarra na nossa vida, e a gente acha que as coisas espirituais são assim também. E aí a gente começa a viver uma vida meio para lá, meio para cá, um crente indefinido, não sabemos ao certo o que somos, o que não somos.
Nos envolvemos com coisas ilícitas, nos envolvemos com coisas erradas, muitas vezes abraçamos festas pagãs, e a gente acha que Deus vai acrescentar nossa fé, porque Deus é misericórdia, porque Deus é bom. Calma, irmãos. Se a palavra do Senhor nos trouxe ensinamentos, a palavra de Deus, ela tem que ser absoluta para você. Tem coisas que o Senhor não abre mão. Podemos viver uma vida parcialmente feliz, achar que estamos felizes até a página B, porque na página B nós vamos ter um tipo de desafio que talvez a nossa fé precise estar um pouco mais alicerçada. Precisamos um pouco mais de substância, precisamos estar um pouquinho mais forte. E eu falava para esse meu irmão, falava, querido, as pessoas dizem que igreja não serve para nada. Isso é um pensamento egoísta de quem não produz nada, está inoperante e improdutivo. Porque se ele tivesse o mínimo de misericórdia por qualquer pessoa que seja, ele ia entender que dentro da igreja existe filhinhos, jovens e pais. Se você se enquadra na posição de pais, daqueles que geram ovelhas, glória a Deus. E eu não preciso mais da casa de Deus, eu sou pai, eu vou produzir filhos, mas os filhos vão para onde? Aonde os filhos vão aprender a se alimentar? Aonde os filhos vão aprender a ser cuidados? Aonde vão ser podados as suas lãs? Aonde vai ser sarado as suas feridas? E aí, quando a gente despreza a casa do Senhor, a gente não está dando importância para as ovelhinhas que vão nascer. Nós não vamos dar importância para as ovelhinhas que estão se desenvolvendo. A gente se torna pessoas egoístas, excêntricas, achando que tudo é para nós. Não temos paciência se o irmão tem alegria em orar, não temos paciência se ele está aprendendo a palavra de Deus. Nós queremos orar no nosso ritmo, queremos aprender a palavra de Deus no nosso ritmo, e esquecemos que muitas vezes tem pessoas dentro da igreja que se converteu ontem, e que precisam aprender, e que precisam ter um ritmo diferente do seu. Às vezes as pessoas questionam a palavra de Deus, porque elas só querem mais e mais profundo, mas dentro da igreja às vezes você tem que trazer coisas mais rasas. Porque para muitas pessoas ainda é indigesto. Para muitas pessoas ainda a palavra pode gerar nelas, dificuldade para a digestão. E que a igreja não se resume somente em você, mas num todo. E aí esse tipo de gente, irmãos, às vezes começa a ficar insatisfeita. Começa a achar que Deus está, poxa Deus, o que está acontecendo? Não está suficiente. Não está suficiente. Está faltando alguma coisa, eu quero mais. Já vivi coisas grandes, eu quero mais. E a gente fica nessa expectativa de sempre mais, de sempre mais, de sempre mais. E aí quando eu meditava sobre tudo isso, o Senhor mostrou para mim esse texto. E esse texto mostra um momento onde a terra está sendo dividida. Boa parte da terra tinha sido conquistada e algumas tribos de Israel começou a receber sua porção. Começou a receber a porção daquilo que Deus tinha prometido para elas. E havia uma tribo que eram os filhos de José, a tribo de Efraim e de Manassés. Os filhos de José, eles se juntaram numa só herança. E eles receberam essa herança. Mas a palavra do Senhor, quando falou para eles assim, olha, quando vocês entrarem em guerra, vocês limpem a terra. Não deixa ninguém dos inimigos lá. Que não sobreviva ninguém. Limpa tudo. E aí o que aconteceu? Que eles não fizeram isso. E havia lá um grupo de pessoas que não queria sair da terra. Então, como Israel, a tribo de Efraim e Manassés era muito grande, eles falaram assim, tudo bem, vocês querem viver aqui? Vivam aqui. Só que vocês vão ter que trabalhar para nós. Agora imagina, irmãos, um lugar que o Senhor separou para um número X de pessoas. Você permite que esse número
cresça. É como se você chegasse na tua casa e falasse assim: olha, dá para morar aqui na minha casa 5 pessoas confortavelmente, né? E aí você tem lá banheiro para 5 pessoas, você tem uma mesa para 5 pessoas comer, você tem lá o sofá para todo mundo assistir a televisão, você tem a casa toda estruturada para 5 pessoas. Mas chega na tua casa, você tem 20. E aí você quer usar o banheiro, está apertado, mas tem alguém lá. Você quer sentar no sofá para assistir televisão, já tem alguém assistindo outra coisa. Você quer deitar na tua cama e tem alguém deitado lá. Vocês já passaram por situações assim? Eu passava assim quando a gente ia para a praia quando era criança, que juntava 3, 4, 5 famílias, ia fazer uma farofa na praia, aí todo mundo dormia amontoado um no outro, os primos tudo amassado, tudo. E aí você se queimava na praia, estava tudo ardido, e aí ficava todo mundo, ai, ei, oh, oh. Acho que só minha família fez isso, né? Não, né? E aí você pegava lá um apartamento que cabia uma família, a gente juntava 3, 4. E aí juntava os colchões na sala, assim, do apartamento, e dormia uns 10 lá. Aí no quarto que cabia uns 3, juntava uns 15 lá. Dificuldade, não? Me lembro que uma vez eu e a pastora, nós fomos para um lugar assim, dividimos o apartamento com a minha família, nós estávamos numa convenção, e aí chegou uma hora que não dava nem para entrar no banheiro, irmãos. Que dificuldade. Era a situação que estava acontecendo. Deus deu uma casa para eles, uma terra para eles, e falou assim, ó, limpa, porque vocês precisam habitar na terra. Ah, não, mas a gente quer fazer eles de escravo. Ah, vocês querem fazer de escravo? Eu falei para vocês limpar a terra. Aí eles se encontraram insatisfeitos. Poxa, oh Deus, nós somos muito grandes, o Senhor deu só uma porção para nós, não está dando conta. E começaram a murmurar. Começaram a reclamar, olha, a gente não cabe nesse lugar aqui. E aí de tanto murmurar foram até Josué. Ô Josué, poxa, você sabe que nós somos muitos. E aí você deu aí um quinhão de terra para nós, mas a gente não cabe nessa terra. Aí Josué fala para eles assim, vai para a floresta, limpa a floresta, sobe a colina lá, é tudo de vocês. Limpa tudo e habita nela. Mas lá estavam as outras pessoas. Lá havia resistência. Lá eles tinham que expulsar, mas as pessoas não queriam ir embora. Aí eles voltam. Ô Josué, tá vendo que não dá para ficar aqui? Ele falou assim, vai lá, meu, limpa a terra. Ele falou, não, mas eles são muito numerosos. Eles têm carros de ferros. Aí Josué fala assim, vai lá, limpa a terra, e Deus te dá poder para vencer até sobre os carros de ferro. Você está entendendo? Deus tinha dado a bênção, não tinha? Mas eles quiseram dividir a bênção. E aí aquilo que é bênção passa a não ser mais. Deus tinha falado para eles ter uma posição em relação a uma coisa, mas eles não se posicionaram. Deus mandou eles fazer as coisas como deveriam ser feitas, mas eles não fizeram. E aí fica reclamando. Ah, Deus, poxa, só isso. Só isso. Só isso. É como se você ganhasse um salário mínimo e quisesse comer no restaurante toda semana. E aí o Senhor fala assim, ô, limpa a terra aí, meu. Limpa a terra aí. Não é essa a tua condição. Não dá para você dividir teu orçamento com o restaurante. Não, mas calma aí, eu tenho o direito. Você tem o direito, você faz o que você quiser. Então não reclame. Não reclame. Essa semana estava passando um administrador, não, um economista. E ele dizia assim, para cada pessoa que compra um carro novo, popular, ele gasta 3% com manutenção, com imposto, com despesas extras, com desvalorização. E aí ele falou assim, ó, bom, se o carro custa 20 mil reais, ele gasta 600 por mês, só para manter esse carro. Aí imagina a pessoa que ganha um salário e empenha seu salário numa prestação. Aí ele assume a prestação e mais 3% dos custos.
Se ele compra um carro popular, ele vai ter ao mês a prestação mais aquele custo mensal. Ele pode não estar arrumando o carro hoje, mas uma hora ele vai arrumar. Uma hora ele vai ter que pagar o imposto, uma hora ele vai ter que fazer as coisas. Isso ao ano é o custo dele. Só que o cara está insatisfeito, ele precisa ter um carro. Eu preciso ter um carro, eu tenho o direito de ter um carro. Eu sou de Deus, eu preciso, Deus me... Deus! Aí ele vai lá e compra o carro. Deus tinha dado um emprego para ele viver bem, para ele ter paz, para ele poder viver em paz com a família. Mas o cara quer porque quer. Então vai lá e compra o carro. Aí ele foi lá e comprou o carro. Ô Deus, o salário não está dando. Ô Deus, o que está acontecendo? A terra que o Senhor nos deu não está dando para suprir. Mesma situação. O rapaz lá tem uma esposinha consumista. E aí, a irmãzinha gosta de fazer uma despesa. Gosta. O salário é aquele ali. Os dois sabem, já sentaram junto. E aí a esposa fala, você tem que fazer hora extra, cara. Aí o cara começa a fazer hora extra. E aí o dinheiro não dá conta. E a hora extra faz com que ele não esteja em casa. Aí chega uma hora que a mulher fala para Deus, ó Deus, o meu marido não fica em casa. O salário dele é uma miséria. Você está entendendo? Deus deu a terra, mas eu não limpo a terra. Eu não faço nada para melhorar na terra. A terra toda é minha, mas eu estou ocupando a terra com coisa que não é para ficar ocupada. Eu estou trazendo para morar na terra. Não, mas é meu escravo. Me serve. Ah, te serve? Então tá bom, então divide a casa com ele. Divide a terra com ele. A mensagem é muito simples, irmãos. Porque às vezes nós queremos ter mais de Deus, mas a terra está ocupada, não dá mais para ter mais de Deus. Você tem tantas coisas na terra, você já encheu a terra de tanta porcaria, e a terra é até grande, dá para você viver em paz na terra. Mas tem que limpar a terra. Ah não, mas aí eles são muito fortes. Ah, mas tem carro de ferro. E a gente não quer fazer isso, irmãos. A gente não quer entrar em batalha. A palavra do Senhor diz que Caleb, ele desejou a terra dos gigantes. Ei, homem, eu quero a terra dos Enaquins, eu quero aquela terra lá. Aí ele com 85 anos vai até Josué e diz assim, Josué, você lembra que Deus falou, hein? Deus falou para Moisés, que eu vou ter direito, que eu tenho direito à terra, pois eu quero ir lá nos Enaquins, deixa eu subir lá, que o mesmo vigor que eu tinha aos 40, eu tenho agora. E Josué, pode ir. Ele foi lá, lutou com os Enaquins, venceu os Enaquins, pegou a casa dos Enaquins e foi morar na casa deles. Coragem. Tudo que pertencia a Caleb, Caleb tomou posse, é meu. Mas agora Efraim e Manassés está toda... Ah, Senhor, você está dando um quinhão para nós, o quinhão não está dando nada para nós, hein? Vai lá para a floresta, limpa a floresta. Sobe a montanha lá, limpa tudo, é de vocês. Olha, o quanto vocês limparem, até a divisa é de vocês. Pode fazer o que vocês quiserem. Se você espiritualmente não tem recebido aquilo que você gostaria da parte de Deus, não é porque Deus não te deu, é porque você não tira da terra. E aí quando eu falo em relação a Deus, às vezes coisas em relação ao nosso caráter, a gente não quer tirar. É bom, eu gosto. Eu gosto de ser um pouco irado. Às vezes dá certo, a minha ira, eu consigo resultados. É. Mas mais você perde com a tua ira do que você ganha. Quando você aparece, as pessoas sabem que você é um irado, levanta da cadeira. Levanta aí.
Vai arrumar para a cabeça. Só que essas pessoas também ficam na terra. E você não pode tomar posse da terra porque a tua ira está impedindo o agir de Deus. A tua gentileza, a tua mansidão, o teu domínio próprio, estão impedindo que a terra seja desocupada. Às vezes, quando eu olho para a igreja, não só aqui, irmãos, porque quando eu saio aqui para fora e vejo outras igrejas, pessoas que eu conheço, eu fico olhando, sabe? E o que o povo quer? Jesus, ele se fez maldito por nós. Subiu naquela cruz para que nós tivéssemos vida. O castigo que nos traz a paz, ele levou sobre ele, levou nossas dores, levou nossas culpas, levou nossa maldição, nos deu o direito de ter a salvação, nos deu o direito de viver o reino de Deus nessa terra e ser felizes. O que nós queremos mais? O que esperamos mais de Deus? O que Deus não deu ainda que precisa dar, irmãos? A gente entra na presença do Senhor, a gente não faz nada para Deus, nada. E quando fazemos para Deus, muitas vezes, fazemos forçado. Fazemos, sabe, como se fosse um sacrifício. Ou vai orar lá pelo irmãozinho que está doente. Agora. Olha, você pode trazer uma palavra de Deus para falar, não, cada um com seus problemas, ele plantou que ele colha. Você não pode orar lá no hospital, não, no hospital não, tem a bactéria, a superbactéria, vai que eu saio doente de lá. Está entendendo? Aí nós viemos à igreja e falamos, Deus, e aí, o Senhor vai trazer uma palavra boa para mim hoje? Ô Deus, qual é a palavra? Essa palavrinha hoje, essa aí, café com leite. Arroz com feijão, nem bife tem. Está entendendo? A gente fica aqui só na cobrança. A gente fica assim, ô Deus, e aí, essa terra aqui é pouca. Ô Deus, isso aqui que o Senhor está dando aqui não serve, não dá não. Isso aqui, poxa, parece que o Senhor não está vendo minha necessidade. Minha família é grande. Minha família não cabe nessa terra. E a gente fica numa arrogância, apontando o dedo para Deus, dizendo, Deus, você me deu uma coisa, mas não está sendo suficiente. A gente esquece muitas vezes, irmãos, da grande obra que o Senhor fez por nós. A gente esquece do livramento que Ele dá para você, para mim, para os nossos filhos diariamente. A gente esquece da provisão que está na nossa casa. A gente abre o armário lá e pode comer. Às vezes não é aquilo que nós queríamos comer, mas fome nós não passamos, irmãos. Talvez você abre lá a despensa e fala assim, hoje eu queria comer. Eu queria. E aí de repente só tem lá aquilo ali. Mas aquilo ali vai suprir. Aquilo ali vai saciar a tua necessidade. E a gente fica assim, Deus, está vendo? Poxa, eu queria comer leite moça. Eu queria fazer um brigadeiro, eu queria um doce. Sabe? Senhor, eu queria comer uma picanha, costela. A gente fica viajando em coisas que... E ficamos questionando Deus. Não cabemos na terra, Deus. Não cabemos na terra. Você financeiramente tem condições de andar com um carro 1000, mas quer comprar um carro 6 cilindros. Quer andar com o carrão bonito para mostrar para todo mundo. Carro com ar-condicionado, 6 cilindros, anda, acabou a gasolina. Você não tem condição de pagar, você não tem condição de sustentar. Mas a tua vaidade, você quer, você precisa mostrar. Vai comprar um pneu, nossa, que caro, rapaz, você está me roubando.
Aí vai comprar um negócio, que é isso, rapaz? Não tem condições de sustentar aquilo e fica reclamando com Deus, irmãos. Estou falando isso porque já fiz isso muitas vezes. Me lembro que eu ia com a pastora, eu tinha um diplomata 6 cilindros, mal dava para sustentar o coitado vivia quebrando. Mas é porque eu queria andar com um carro 6 cilindros. E nós não podíamos passear. Tinha o carro, mas não podia passear. E para passear tinha que ser lugar rápido, perto, porque bebia demais. Aí tinha um baita carro, às vezes tinha que ficar empurrando o carro. E aí eu ficava constrangido, falava para o pastor assim, nem sai do carro, nem sai do carro. Aí eu lá empurrando aquele carro sozinho, com raiva. Aí nós saímos do diplomata e comprei um Uno 1000. O que eu colocava uma vez no Opala, eu enchi o tanque do Uno, andava. Que burro! Que burro que eu era! Porque eu dei de gasolina naquele carro, a manutenção daquele carro eu comprava 2 Uno 0. Vivia em paz. Não ia ter problema. Mas a arrogância, a vaidade, para querer mostrar que eu posso ter, olha como eu tenho, andava com o carro e tem que abastecer, já acabou a gasolina. Está entendendo? A gente fica dizendo, Deus, a gente não cabe na terra. Limpa a terra. Limpa a terra. Você não consegue sustentar? Vende, pega o que você pode sustentar. Olha, eu quero uma casa, Senhor, me dê uma casa, 500 metros quadrados. Ah, Senhor, eu quero uma casa de 500 metros quadrados. O teu salário dá para limpar uma casa de 70 metros quadrados. Mas você quer uma casa de 500 metros quadrados. Ô, irmãos, às vezes eu fico pensando, dá vontade de ter piscina em casa, não dá? Você fala, não, Deus, que nem uma piscina. Eu não ia ter dinheiro, eu ia ficar lá, ia ficar cheio de lodo. Porque eu não ia ter dinheiro para comprar o produto para jogar na água. Eu não ia ter dinheiro para comprar um aspirador para limpar a piscina. Eu não ia ter dinheiro para sustentar a energia elétrica que ia rodar as bombas. Para que eu quero ter piscina na minha casa, irmão? É mais fácil comprar uma caixa d'água, pôr lá, enche lá uma vez ou outra, deita, toma um banho e olhe lá. Porque depende da água, eu uso para fazer café depois. Está entendendo, irmãos? A gente muitas vezes quer coisas, buscamos coisas, mas a terra que nos foi dada é abençoada, muito abençoada. Mas a gente fica olhando para Deus e fica questionando Deus. A gente não cabe nessa terra. É como você vai lá, faz um panelaço de comida e come de uma vez só. Blu, comeu. Aí você está lá com a pança desse tamanho, chega à noite, oh Deus, eu queria comer uma pizza, oh Deus. Você está rotando o almoço ainda. Não é suficiente. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, para a gente entender o que nós somos. Temos que olhar o que nós somos. Temos que entender a nossa realidade. Eu gostaria aqui, como igreja, irmãos, fazer tanta coisa. Hoje chegou um palhaço do circo, lá de cima. Depois da escola bíblica, ele veio aqui. Nos abraçou, chorou. Ele dizia assim, pastor, faz 6 meses que eu larguei as drogas. Há 1 mês eu me casei. E ontem nós estávamos em casa e minha esposa falou assim, vamos passear, vamos ter um tempo gostoso com a gente. Aí, vamos. Aí ele pegou a esposa, foi lá para um restaurante, um barzinho, sei lá onde. Falou, vamos tomar uma cervejinha? Tomaram a cervejinha, ficaram meio felizes. A esposa fala assim, poxa, deu uma vontade de experimentar crack. Faz 6 meses que ele se libertou. 6 meses. A esposa faz 5.
que se libertou das drogas. Ele foi, pegou o celular dele, o tênis que ele ganhou da mãe dele, foi na biqueira, comprou as drogas, usou as drogas. Veio para cá hoje chorando, arrasado. Porque, poxa Deus, uma luta para me libertar, uma luta para sair disso. O diabo usou minha mulher, minha esposa, que sabe da minha luta, que sabe daquilo que eu estou passando. O palhaço do circo. O palhaço do circo. Deveria ser ele a trazer alegria? Ele está precisando de alegria. Ele está precisando de consolo. Ele está precisando de se alegrar. Veio aqui, abraçamos ele. Ele chorou. Chorou, mas aquele choro sentido, aquele choro de acusação, aquele choro de quem realmente vacilou, cedeu, foi fraco. Quem deveria trazer alegria, precisa de alegria. A gente fica olhando, irmãos, tem tanta gente brincando com a sua natureza. Olha, eu vou, mas eu tenho todo o poder. Olha, eu posso, eu consigo. Vai nessa. Brinca com a tua natureza. A mocinha vai lá, eu só vou ficar de beijinho. Vai de beijinho, 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 e beijinho, beijinho, e beijinho. Beijinho, é? Brinca com a tua natureza. Sabe? O rapaz lá todo, eu me seguro. Segura nada, filho, não brinca com a tua natureza. Fica lá a moça no emprego, lá assim, ô lindão, ô lindão, eu me seguro, sei que eu me seguro. Brinca com a tua natureza, não. Não brinca com a tua natureza. Saiba, irmãos, que a terra é boa, é suficiente para você viver bem. Mas você precisa limpar a terra. Limpa a terra de quem pode gerar sofrimento a você. Esses homens eram inimigos de Israel. Eram inimigos de Israel. Eram homens que o Senhor falou para varrer da terra. Eles simpatizaram com eles. E não só deixaram de expulsá-los, como trouxeram para habitar dentro das suas casas. Para trabalhar para eles, fazer comida para eles. Se você não limpar a terra, irmão, o que Deus te deu não vai ser suficiente para você ser feliz. As coisas materiais que o Senhor te dá não vão ser suficientes para você ficar feliz. A família que Deus te deu não vai ser suficiente para você estar feliz. A esposa, o marido que Deus te deu não vai ser suficiente para te fazer feliz. Os teus filhos não vão ser suficiente para te fazer feliz. O teu salário não vai ser suficiente para você ser feliz. Você pode comprar a casa que você quiser, não vai ser suficiente para você ser feliz. Você sempre vai achar que está faltando alguma coisa. Sempre vai achar que a terra não é suficiente para tudo aquilo que você deseja, daquilo que você quer, irmãos. Essa semana nós pagamos as contas da igreja. E eu falei assim, Senhor, nós vamos quinta-feira, nós precisamos do dinheiro para a gente pelo menos passar a semana. Desse jeito. Ó Deus, pelo menos para a gente poder fazer nossa compra. Aí nós chegamos aqui na quinta-feira, cultuamos ao Senhor, a arrecadação foi tão pouca que não deu nem para fazer relatório. Nem para fazer relatório. Voltamos para casa com R$10. Chegou na sexta-feira, eu fui no banco, a conta da igreja precisava, caiu umas taxas, ficou negativo em R$4. Os R$10 nós tivemos que colocar na conta da igreja para suprir as taxas que estavam lá. Ficamos sem R$1. Sem R$1. Na quarta-feira passou uma pessoa na minha casa, bateu na minha casa e falou assim, por favor me ajuda, eu preciso de ajuda. Deus falou assim, ajuda ele. Eu fui, peguei minha caixa de moedas, tudo que eu tinha lá e dei para ele. Na sexta-feira estava eu e a pastora sem R$1 no bolso, sem mistura em casa, sem nada. A Ana falou assim, pai, eu tenho um dinheirinho aqui que a avó me deu.
Pegamos o dinheiro da Ana, compramos a mistura que terminou ontem. Por que eu estou falando isso para você, irmãos? Porque mesmo com essa escassez, a nossa terra é boa. Mesmo com dificuldades, a terra é boa, nós não passamos fome. Foi suficiente para que a gente pudesse servir, vir à igreja, buscar a Deus, fazer a obra do Senhor. Estamos aqui, irmãos, servindo a Deus com alegria, produzindo e dizendo para vocês: valoriza a terra, porque a terra é boa. Está entendendo? Aí a gente muitas vezes tem que ficar ouvindo as pessoas dizer: pastor é ladrão. A gente tem que dizer assim: pastor é todo corrupto. Vamos, quer uma profissão boa, vai ser pastor. Sabe, irmãos? Aí quando Deus abençoa os pastores e dá a eles uma boa vida, e dá a eles uns presentes, aí pastor não pode ter. A fanqueira pode ter. Ela vai ficar sacudindo a bunda lá na televisão, e pode ter, mas pastor não pode ter. Jogador de futebol pode ter. Cantor que se droga, que leva as crianças para se drogar, pode ter. Traficante pode ter. E a igreja, que deveria entender o que é o sacerdócio, a igreja muitas vezes ela trabalha contra. E a gente fica olhando essas coisas, pessoas que muitas vezes conhecem você, sabem da tua dificuldade, sabem da tua luta, se levanta contra o ministério e ainda denigre sua imagem. Ainda insinua que você está querendo roubar as pessoas. E aí, essa semana nós ouvimos essas coisas. Poxa, irmãos, o coração da gente ficou assim, porque Deus é a nossa justiça, Deus sabe. Se lá do outro lado do mundo tiver alguém que o Espírito Santo de Deus tocar no coração, que queira abençoar este lugar, qual que é o problema? Não pode, porque nós somos contra a oferta. Se é contra a oferta, então fecha a tua igreja. Fecha a tua igreja, porque a tua igreja não precisa das ofertas, dos dízimos. Essa igreja precisa para sobreviver. Ela precisa pagar suas contas, irmãos. Ela precisa pagar o ministério, o sustento do ministério. Sim, precisa sim. E aí a avareza das pessoas, elas não ofertam, não dizimam, não produzem nada, e ainda se acham no direito de questionar esse ou aquele pastor. É como a sociedade hoje. Estava aqui o prefeito andando aqui na rua. Aí veio um homem, entregou o folheto: olha, se vocês quiserem falar com o prefeito. Falar o que para o prefeito? Aí a moça ficava com o microfone: olha, porque foi feita não sei quantas escolas, postos, quanto não sei o que lá. Nesse bairro a única coisa que foi feita foi o campinho. A única coisa que foi feita aqui. Quando eu converso com meus irmãos, eles não conseguem marcar uma consulta em posto. Meus irmãos não conseguem ter um bom tratamento em escola, em posto, em remédio. Agora eu vou ficar, sabe, com perdão da expressão, lambendo gente corrupta, que vai vir aqui só usar as pessoas. Irmãos, a minha terra é boa, mas eu tenho que limpar os inimigos da terra. Eu preciso tirar de dentro da terra esses inimigos, para que eu possa me ocupar na terra e possa usufruir da terra como Deus quer que eu usufrua. Sabe? Se você não está feliz nessa terra que Deus te colocou, é porque ainda há muitos inimigos nessa terra. Mas se nós não pregarmos a palavra de Deus, se nós não nos empenharmos em mudar essa terra aqui, eles vão continuar ocupando a nossa terra. E a gente vai dizer: oh Deus, porque a terra não é boa? A terra é boa, a terra é muito boa. Mas se ela não é suficiente para você, porque você tem permitido que ela fique suja. Eu não queria ver meus filhos aqui se prostituindo.
Eu não quero ver meus filhos aqui tendo que enfrentar a gravidez precoce. Eu não quero ver nessa terra aqui meus filhos tendo que viver de desonestidades, de mutretagens. Eu não quero. Eu quero que meus filhos cresçam saudavelmente. Eu quero que os ciclos da vida dos meus filhos sejam cumpridos um a um. Mas isso, eu preciso ter coragem para limpar a terra, irmãos. Eu preciso dizer para a terra assim, ó, essa terra me pertence, eu quero limpar essa terra aqui, e a partir de hoje eu tomo posse daquilo que Deus me deu, e eu não aceito sujeira na minha terra. Sabe? Se você, irmão, está satisfeito com a vida que você está levando, me desculpa, a terra é muito maior do que você pensa. Se você está insatisfeito com a terra, então limpa a terra, porque ela é muito grande. Larga a mão das suas vaidades, larga a mão de você achar que o mundo gira em torno de você. Aqui era uma tribo, 2 famílias, Manassés e Efraim. Eram gerações de filhos de José. Havia muita gente. Muita gente. A terra não era suficiente porque eles não tinham coragem de expulsar as pessoas da terra. Muitos crentes não têm coragem de se posicionar, por isso são indefinidos. Muitos crentes não têm a coragem de declarar diante da família, ó, você quer parar de falar mal de pastor? Porque eu conheço o meu pastor e eu sei como funcionam as coisas lá. Eu não vejo ninguém defender pastor, eu não vejo ninguém defendendo igreja, eu não vejo ninguém defendendo Jesus Cristo. Eu só vejo as pessoas dizendo, faz o quê, né? As pessoas falam o que quer, contam as piadas que querem, a gente simplesmente se cala e fica quieto. A gente deixa, por quê? Não, são carros de ferro. Toca os carros de ferro, porque Deus te deu poder para tirar os carros de ferro. Deus te deu poder para limpar a terra. Sabe? Nós precisamos ter a coragem, irmãos, de se assumir como cristãos. Se alguém pega lá o livro sagrado dos muçulmanos e joga no chão, ele vem com uma bomba no corpo aqui e explode tudo. Ninguém brinca com eles. Ah, mas nós somos da paz. Nós somos da paz, irmãos. Mas Deus não se deixa escarnecer. E o povo dele deveria ser o primeiro a aprender isso. Porque os crentes estão no meio escarnecendo a palavra de Deus. Os crentes estão no meio fazendo chacota com músicas que adoram a Deus. Os crentes estão no meio falando um monte de bobagem. Aonde deveriam se posicionar, onde deveriam mostrar seus posicionamentos, aonde deveriam falar exatamente o que são, por que vieram. Estão aí abraçando o mundo, abraçando o diabo, irmãos. E ainda acham no direito de dizer para Deus, nós não cabemos na terra. Ou a gente entende a palavra hoje, por mais dura que ela seja para você ouvir, irmãos, e entenda que vale a pena se posicionar, porque ainda vou viver a terra toda ela. Eu ainda vou desfrutar da terra toda. Alguns anos atrás nós demarcamos nosso território. Esse território ainda continua demarcado. Os muros de fogo continuam lá em pés. E nós vamos conquistar toda essa cidade, aos perímetros desse muro, nós vamos conquistar. Pois se o Senhor colocou atalaias nessas muralhas para tocar trombeta, para expulsar os inimigos, eu creio nisso e eu vou até que eles saiam. Mas por que a nossa terra aqui ainda continua do jeito que está, irmãos? Porque os crentes brigam entre si. Os crentes preferem ficar fazendo fofoca desse e daquele. Em vez de pregar a palavra para o ímpio, em vez de não escandalizar o ímpio, eles preferem ficar falando mal de pastor, desse, daquele outro. Nós precisamos tomar uma posição, irmãos. Nós temos que ser realmente o que nós falamos que somos. Porque aquele irmão achava que as coisas estavam muito bem, e talvez você ache que as coisas estão muito bem para você. Mas Deus talvez não acha que as coisas estão muito bem. Talvez você está se deparando com situações onde para você já se acostumou a ter que viver numa casa com 1000 pessoas. Mas Deus só quer você vivendo com a tua família lá dentro. E se você se acostumou a viver dessa forma, está na hora de você entender que Deus tem outras coisas para você.
É triste, irmãos, quando a gente vê pais omissos que permitem a prostituição dos seus próprios filhos. É triste quando a gente vê pais que não se preocupam em saber o que está acontecendo com seus filhos. É triste quando nós vemos esposa que não está preocupada com o seu casamento. Maridos que não estão preocupados com o seu casamento. É triste quando nós vemos pessoas que não se importam com a desgraça. Pois essa não é a vontade do Senhor, irmãos. Essa não é a vontade do Senhor. E Ele quer deixar isso claro para você hoje. Essa não é a vontade dEle. Só que nós precisamos sair do nosso lugar de acomodação. Nós temos que começar a se levantar realmente e começar a tocar da nossa terra, irmãos. Nós precisamos ter coragem para se posicionar e para limpar a terra e para dizer: Satanás, na vida dos meus filhos você não entra. Satanás, na vida do meu casamento você não entra. No meu trabalho você não entra. Satanás, na minha casa você não entra. Você não vai entrar nos meus pensamentos. Você não vai entrar na minha vida financeira. Você não vai entrar em lugar nenhum e dizer para ele: a partir de hoje eu me levanto contra você, me levanto contra tudo que vem de você. Atitude de gente que crê na palavra do Senhor, gente que alimenta a sua fé com a virtude, com conhecimento, com experiência, com domínio próprio. Pessoas que não são filhinhos a vida toda, mas são pais. Pessoas que geram ovelhas. Pessoas que podem dizer: olha, olhem para mim, olhem para mim. E me segue, porque eu tenho seguido a Deus, e eu tenho imitado a Jesus Cristo. Me imita porque eu imito a Ele. Essa é a vontade soberana do Senhor, irmãos. Essa é a vontade do seu Deus para você hoje, para a tua família, para os seus dias a dia. Essa é a vontade do Senhor, para que você seja plenamente feliz e não se alegrar temporariamente, irmãos. Deus não quer ver você se alegrando temporariamente. Chega de alegrias breves. Chega de você se alegrar hoje e chorar 10 dias. Chega de você sorrir 2 dias e se lamentar 20 dias. O Senhor quer algo mais duradouro para você, irmão. Deus quer algo mais duradouro para a tua família. Deus não quer ver você feliz sentado numa mesa hoje e chorando amanhã, irmãos. Deus quer ver você contínuo. Pois quando nós olhávamos para as nossas dificuldades da semana, em nenhum momento nos foi roubada a nossa paz, irmãos. Em nenhum momento nós fomos roubados em nossa paz. Pelo contrário, sentávamos para almoçar e aí dizíamos a Deus: Deus, obrigado por tudo e que o Senhor permaneça aqui conosco. Que o Senhor permaneça em nossa casa, que o Senhor permaneça gerando esta paz em nossa casa. E o Senhor nos sustentou até que nós viéssemos trabalhar e tudo deu certo. Tudo deu certo. Por quê, irmãos? Porque a terra é boa. E eu estou tendo a coragem de limpar minha terra, irmãos. Porque se a minha terra é grande, eu quero ela inteira. Eu não quero dividir minha terra com ninguém. Eu quero que todos saiam. Se eu tiver que me servir, eu me sirvo. Eu não preciso que você me sirva, Satanás. Eu não preciso que você use teus secretários para me ajudar. Eu quero fazer sozinho com meu Deus. Sabe? Se Deus me dá a condição para isso, eu vou fazer isso sozinho. O Vili contava o testemunho dele essa semana, que ele está realizando o sonho dele. E ele está arrumando as coisas e Deus está dando sabedoria para ele arrumar a casinha dele. Ele falou assim: eu tomei posse, vou deixar minha casinha do meu jeito. E está aprendendo e está fazendo. Não fica pensando que as pessoas vão ficar fazendo favor para você. Oh, sua madame, faz isso aqui para mim. Não precisamos disso. Não precisamos disso. Não somos um povo preguiçoso, muito menos fraco, muito menos incompetente. Pois a capacitação do nosso Deus, ela é suficiente para a gente poder fazer todas as coisas. É suficiente para você ser feliz. Deus não te fez covarde, irmão. Deus não te fez uma covarde, minha irmã. Deus te deu
poder e te capacitou com excelência para você ser uma pessoa excelente moralmente. Deus te deu poder para que você pudesse ter o conhecimento necessário para você poder vencer. O Senhor tem te dado experiências espirituais suficientes para você saber que Ele é Deus. Ele tem te dado o poder necessário para que você se controle. Ele tem te dado. Então, irmão, não aceita nada na tua terra não, põe para fora. Não aceita nada disso, porque Deus é contigo. Se o inimigo tem atacado você e você tem cedido, é porque você ainda não entendeu o poder que está em você. Se você tem aceitado a opressão, se você tem aceitado todas as forças que têm lutado para a tua felicidade, é porque você ainda não entendeu a força que você tem. Há muita força em você, porque você não é anjo. Você não é anjo, você é filho. E como filho, o Senhor te capacita com poder de pai. E aquilo que o filho não faz, o pai faz. Que nessa noite você possa olhar para toda a tua vida, toda ela, e possa analisar: você não está cabendo na terra? Você não está cabendo na terra? Limpa a terra que você cabe. Limpa a terra que você cabe. Aonde entra Deus aí? Deus já entrou. Ele já fez. Ele já te deu vitória e já te deu a terra. Agora você conquista a terra. Limpa a terra e desfruta da terra. Vai ser feliz na terra. Porque essa terra mana leite e mel. Mana leite e mel. Mana leite e mel. Quer viver o leite e mel? Limpa a terra. Amém? Palavra do Senhor para você.